Bom dia a todos. Obrigada pela presença, em especial aos nossos panelistas. A gente tem como missão nesse painel tratar de um assunto que afeta a todos nós, que é a questão da educação financeira. E a gente tem uma série de provocações e também dados estatísticos para dividir com vocês. Bom, eu vou começar com a definição da OECD do que é educação financeira. Trata-se do processo no qual os indivíduos melhoram a sua compreensão em relação ao dinheiro e produtos, com informação, formação e orientação, gerando valores e competências necessários para que se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos envolvidos para fazerem escolhas bem informadas. E quando a gente pensa em relação à poupança, no Brasil, de acordo com uma pesquisa da Ambima, 40% dos brasileiros sequer fazem uma poupança mensal. De acordo com essa mesma pesquisa, 10% desses brasileiros estão despreocupados em relação a uma poupança. E, quando a gente mergulha nesses 10%, a maior parte está entre os jovens e também os cidadãos mais sêniores. Então, como é que a gente faz essa mudança desse jogo em relação à cultura de investimento no Brasil? Outra provocação que eu também quero fazer é que, apesar da B3 ter alcançado um nível recente de mais de 1 milhão de CPFs investindo na B3, esse valor ele ainda é muito baixo em relação aos países, tanto norte-americanos, onde 50% da população investe no mercado acionário, na Europa e na Ásia, respectivamente com 20% e 30% da população investindo em ações. No Brasil, esse 1 milhão ainda corresponde a menos do que 0,5% da nossa população. Então, como é que a gente faz para virar esse jogo? Como é que a gente faz para atrair mais gente, não só para a Bolsa, mas outros produtos no mercado de capitais? E como é que a gente faz para tornar essas pessoas, sair de um indivíduo endividado para um indivíduo que se torna cidadão, e tem opções para poder investir? Então, eu vou inicialmente passar a palavra, bem-vindo a todos, para o Vasco. Ele tem mais de, posso falar? 22 anos de CVM, 14 anos liderando essa iniciativa dentro da CVM, e tem muita experiência para estar dividindo aqui com a gente. Bom, obrigado a todos, bom dia. Eu queria agradecer também à organização, a Brasco e o IBRE, pelo convite. É uma satisfação estar aqui no evento discutindo um tema com o qual eu estou envolvido há tanto tempo, a maior parte da minha vida profissional na CVM, de 22 anos. Vou completar 14 anos como superintendente da área de proteção e educação dos investidores. Preliminarmente, eu queria dizer que, apesar de termos muitos desafios, o mercado de capitais se destacou sempre, no Brasil, pelo menos desde 79, como um mercado preocupado com a educação. Acho que, num momento como esse, é interessante visitar o passado para aprender algumas lições positivas. Em 79, o ministro da Fazenda, o saudoso Mário Henrique Simonsen, lançou o CODIMEC com o mercado, uma iniciativa público-privada, que a CVM participava como observador e que lançou várias iniciativas de educação financeira, porque se compreendeu que era importante educar a população para que ela soubesse investir no mercado que tem risco, que é o mercado de renda variável. E funcionou muito bem. A própria CVM em 79 participou, em 98, essa superintendência que hoje, há algum tempo eu estou à frente, começou a trabalhar com educação de investidores e com educação financeira. Em 2006, eu não quero ficar chato aqui falando de datas, mas eu acho que é importante colocar alguns marcos. Em 2006, a CVM fez um comitê, propôs ao mercado criar um comitê consultivo de educação, que faz uma série de iniciativas desde então. A Brasca, o IBRE são founding fathers desse comitê, que realiza diversas iniciativas.
E qual foi a nossa ideia lá atrás, em 2005, quando Marcelo Trindade me chamou para assumir essa área? É que, assim como aquele ditado, né, você precisa de uma aldeia para educar uma criança, o mercado de capitais como um bem público para o país, e é um bem público, ele é uma construção coletiva que precisa da ajuda de todos, não apenas no que diz respeito a seguir as regras de conduta, a contribuir para o funcionamento eficiente do mercado, promover o seu desenvolvimento, mas também com essa responsabilidade de tornar o mercado, esse bem público, que todos se beneficiarão, a sociedade em especial, mais conhecido e melhor compreendido. Então, nós buscamos as entidades de mercado e propusemos, então, olha, a CVM sozinha não vai conseguir ter impacto. Então, vamos fazer algumas iniciativas, e o programa de treinamento de professores surgiu nesse contexto. Várias iniciativas foram feitas e foi nesse comitê, 8 meses depois, que se teve a ideia de lançar uma Estratégia Nacional de Educação Financeira, que foi liderada, e devo dizer, no primeiro ano do grupo de trabalho, que instituiu mais tarde uma proposta de Estratégia Nacional de Educação Financeira, foi um esforço que foi liderado basicamente com apoio dos demais reguladores, mas pelas entidades de mercado de capitais, né? A BMF, a Bovespa, a Ambid, a Ambima se empenharam para ajudar que isso acontecesse, e hoje a gente tem aí uma Estratégia Nacional de Educação Financeira que é reconhecida no mundo, né? O Brasil e a CVM são reconhecidos pela OCDE como exemplo institucional na organização de uma Estratégia Nacional de Educação Financeira. A gente tem um convênio, um memorando de entendimento com a OCDE que reconhece a CVM como um centro de educação financeira para a América Latina e Caribe. No entanto, se a infraestrutura está bem institucional, foi bem estruturada, existe uma rede colaborativa, ainda é certo que há um desafio muito grande de transformar essa rede em números. E aí, mais uma vez, eu acho que, pensando um pouco no passado, eu acho que é um momento de um impulso adicional das entidades para promover ações de educação financeira e educação de investidores, não só para essa geração que está aí, que precisa de educação. Eu acho que a gente comentou brevemente nas conversas como as pessoas estão procurando maiores rendimentos, o número de golpes e pirâmides financeiras, investimentos em criptoativos tem crescido demais na CVM. Mês passado a gente abriu 11 investigações novas e está nessa média por mês. A gente deve encerrar o ano talvez com 200 processos administrativos de investigação em ofertas irregulares, porque as pessoas caem e muitas vezes por desconhecimento. Então existe aí uma demanda imediata de educação da população, daquele que quer investir, mas também, e aí é importante esse esforço para trabalhar ao longo prazo, educação desde o ensino fundamental, aliás, a OCDE recomenda que a educação financeira seja trabalhada com as crianças desde o início, para criar uma cultura de mercado, que eu acho que é o que todos nós sonhamos para o país. É preciso trabalhar as novas gerações e desenvolver atitudes que vão gerar comportamentos e valores que vão gerar poupadores. O crédito é ótimo, mas a gente precisa de mais poupadores no Brasil, pessoas que tenham reservas financeiras, que valorizem saber esperar, tomem decisões intertemporais adequadas e se tornem investidores. Então, eu vejo, apesar dessa notícia muito boa do crescimento do número de investidores, isso está certamente aquém do potencial do Brasil, e vejo essa oportunidade. No planejamento estratégico da CVM de 2013 a 2023, 10 anos, ele passou por uma análise recentemente, um dos objetivos da CVM é promover a educação financeira no país e mudar a cultura da população. Para isso, a gente precisa de escala. E lá, uma das metas é criar uma aliança nacional pela educação financeira com foco no mercado de capitais. Então, eu acho que esse convite que a CVM fez lá em 2013 está aberto, e talvez as condições agora sejam muito propícias para avançar com essa iniciativa. Sem dúvida, né? No momento que a gente está vendo as taxas de juros caírem, né? As pessoas buscando alternativas para rentabilizar a sua carteira, sem dúvida, né? É um momento
momento ideal para a gente iniciar não, né? Mas dar continuidade nesse debate na sociedade. E eu queria também que a Alessandra, né, a B3 recentemente concluiu uma pesquisa, né? E que você trouxesse também, né, o panorama e também, né, as conclusões em relação a esse trabalho que foi feito pela B3. Legal, obrigada, Cris. Bom, primeiro também gostaria de agradecer o convite da Abrasca e do IBRE para participar, principalmente desse painel, né, que, bom, enfim, educação financeira faz parte do DNA da Bolsa, desde Bovespa, BMF Bovespa, enfim, já de longa data é uma preocupação da Bolsa, enfim, acho que a gente tem uma missão de pensar no mercado no longo prazo. Se os players, né, corretoras, investidores, etc., estão olhando mais no curto prazo, a gente tem uma missão, sim, de pensar o desenvolvimento do mercado a longo prazo, né? E aí, nesse contexto, o ano passado, a Bolsa conduziu uma pesquisa, na verdade, encomendou, né, essa pesquisa de uma consultoria, abordando mais de 1.000 investidores, pessoas físicas, classes A e B, de todas as regiões, entre 18 e 65 anos. Qual que era o objetivo dessa pesquisa, né? Então, primeiro, ter um diagnóstico, né? A gente, acho que, de todos os elos da cadeia, existe um desconhecimento. Como que a pessoa física toma a decisão de investir, né? E como, muitas vezes, ela acaba sofrendo um pouquinho e tendo algumas frustrações com o mercado de capitais, muitas vezes entrando na alta e saindo na baixa, né? Que a gente brinca que é o pior timing, né? Se fosse fazer uma estratégia ao inverso, seria bem sucedida muitas vezes, e totalmente atrelado à educação financeira, né? Então, o objetivo da pesquisa era muito entender como que essas pessoas enxergam o ecossistema de investimento no Brasil, onde elas buscam informação e como que é a tomada de decisão, né? Em que momento, em qual produto eles decidem ou não entrar. Então, era um pouquinho dos nossos objetivos, até se eles conhecem bolsa, conhecem, enfim, sabem onde estão participando ou não, né? Então, enfim, foi muito rico o exercício, né? Então, trazendo algumas conclusões que foram bastante interessantes, e aí, quando você vê estruturado, né, era uma pesquisa quali e quanti, muitas mensagens são intuitivas, mas, quando a gente olha estruturado, realmente a gente vê quanta coisa tem para atacar, né? Então, o primeiro ponto é que, assim, quem investe dessa amostra, né, de mais de 1.000 investidores, 79% disse que tinha algum tipo de investimento. Se a gente for olhar dessa turma que investe, aí quase 70% de quem investe é poupança. Então, assim, ficou muito claro, né, de que, para o brasileiro, o intuitivo de investimento é poupança. E aí, o porquê, né? Por que é tão valorizada a poupança assim? Pela sensação de segurança, pela facilidade do trânsito operacional entre conta corrente, conta poupança, enfim, a liquidez, enfim, é fácil mexer na visão do brasileiro, e por ter aquela sensação de que o dinheiro está sendo corrigido ao longo do tempo, mas não existe aquela sensação de que eu estou tendo a melhor remuneração. Isso, acho que não aparece top of mind das pessoas que reconhecem a poupança como um bom investimento. Então, esse é um primeiro ponto que a gente identificou nessa pesquisa. Atrelado a isso também, né? Por que a poupança é tão forte? Porque existe conhecimento. Então, está já no senso comum do brasileiro o conceito da poupança. E aí, uma próxima conclusão importante foi a correlação entre conhecimento e alocação de recurso. Então, a partir do momento que eu conheço o produto, a partir do momento que eu sei onde eu estou entrando, eu tenho maior probabilidade a alocar uma parte do meu portfólio nesses mecanismos. Então, a correlação era bem alta, né? Então, a partir do momento que eu conheço, eu invisto. Para ações, especificamente, e aí a gente entra num próximo mito, né? Para ações, embora 55% das pessoas disseram que conheciam, sabiam que eram ações, aí, quando a gente ia olhar, mas, ok, você aloca teu portfólio, alguma parte do teu investimento em ações, aí isso pulava para 7%, algo em torno disso. E aí, por quê, né? Muitas vezes as pessoas entendem que, para investir em ações, preciso ter muito dinheiro a ponto de poder arriscar a perder uma parte, né? Então, a volatilidade do mercado local e essa visão de curto prazo do investidor ainda, muito atrelado à falta de educação financeira, né, de que o mercado de capitais e ações deve ser um instrumento de longo prazo, de formação de previdência. Como isso não é intuitivo e como as pessoas não olham isso ou têm muita aversão a esse tipo de oscilação, elas acabam tirando o pé, elas acham que não é para elas, né? Então, isso também foi uma conclusão bastante bacana, né? Enfim, agora, ainda explorando um pouquinho mais de mitos, né? Já que eu peguei esse gancho aqui. Então, esse é o primeiro de todos, né? Para eu investir, eu preciso ter muito dinheiro. Eu só começo a olhar investimentos a partir do momento que eu ganho uma quantia elevada,
seja por a venda de um bem, uma herança recebida. É a partir desse momento, quando a pessoa tem um montante elevado, que ela acha que ela está apta a acessar novas opções de investimento. Não existe esse conceito ainda de que eu posso pegar 20%, ou, enfim, 10% do que sobre da minha renda líquida, depois do que eu paguei tudo, já não estou mais endividado, que é um outro ponto, né? A partir do momento que eu superei o endividamento, eu posso alocar pequenos recursos em algum mecanismo diferente de poupança. Então, isso não é intuitivo, né? Outro conceito bastante interessante, né, de que o investidor brasileiro ele enxerga a diversificação do investimento como uma escada de complexidade que ele tem que ir subindo degraus. Ou seja, primeiro eu começo na poupança, depois eu vou pensar em previdência, depois eu vou pensar em tesouro, aí depois eu vou olhar outros instrumentos de renda fixa, tipo um CDB, uma LCI, uma LCA, vou olhar fundos e depois ações. Então, eles entendem como é algo que está muito longe de mim. Então, para eu diversificar o meu portfólio, eu tenho que ter muito conhecimento para subir nessa escalada de complexidade e muito recurso. O que não é verdade, né? Então, se a gente olhar investidores mais jovens, acho que aí sim a gente já tem uma mentalidade mais circular, né? Eu consigo acessar qualquer tipo de investimento. Pelo contrário, é até bom, né, eu ter exposições a riscos diferentes e características de investimentos diferentes a qualquer momento e com qualquer montante, enfim, dadas as devidas proporções, eles conseguiriam enxergar isso de uma maneira circular, né, e realmente ter uma diversificação logo na largada, né? Não é preciso ter já um patrimônio muito elevado investido para você começar a pensar em diversificação. E aí a questão do conhecimento, né? A gente volta para ele, né? Então, eu só consigo... não é para mim porque eu não tenho tanto conhecimento assim. Então, esse foi um mito bastante importante, que leva a um outro gancho. Ou seja, eu só invisto quando eu tenho... A gente chamou, na pesquisa, uma das conclusões é a comunicação peer-to-peer, ou seja, a pessoa física ela tende a procurar informação e olhar novos instrumentos de investimento a partir do momento que pessoas de confiança do círculo dela tenham esse conhecimento e tenham boas experiências para relatar. É realmente o boca a boca, sabe? Um amigo que teve uma boa experiência, que vai comentar num churrasco de domingo, e a pessoa tem a informação e vai atrás. Então, tudo isso por quê, né? A gente empacotou uma série de conclusões justamente para ajudar aos players de mercado se posicionarem melhor. Então, como a corretora, como bancos, como a própria bolsa, como a gente deveria abordar esse tipo de investidor, né? Então, não são caras que vão acreditar ou que vão confiar numa linguagem muito técnica. Ainda que a informação esteja acessível, se ele não entende, ele já acha que não é para ele. Então, algo muito complexo, o financeiro, né, que eles reportam na pesquisa, é algo que afugenta esse tipo de investidor. Então, uma linguagem simples, acessível, a gente fala de uma comunicação horizontal, né? Ou seja, não é alguém super especialista trazendo informações muito técnicas que vai trazer essas pessoas para o jogo, né? Então, é um pouco do que a gente está reforçando também, né? Acho que uma das iniciativas da B3 para justamente aumentar esse 1 milhão, né? A gente ficou feliz, né, de bater 1 milhão de investidores em custódia de bolsa, mas a meta tem que ir para cima, né? A gente tem que buscar números maiores, certamente a gente tem potencial para isso. É justamente trabalhar em conjunto com os canais, né? Não só a Bolsa sozinha tendo iniciativas de educação financeira, mas também dando munição para todo mundo. Acho que é como o Vasco falou, né? Não é um elo da cadeia só que atuando vai, enfim, ter um resultado muito alto, mas efetivamente reforçar esse elo com todos, né? Então, justamente para reforçar a atuação desses canais junto a esse tipo de investidor. Então, por exemplo, né, uma das conclusões que a gente colocou no estudo para os players de mercado. Não adianta ir no caminho, ou não é que não adianta, mas talvez seja mais dispendioso o caminho de querer convencer a pessoa física a trocar o recurso dela da poupança e alocar num novo recurso, num outro tipo de produto. Então, a troca, tira da poupança porque ela não é boa e coloca em outra coisa, acho que é algo que é mais disruptivo para a pessoa física. Então, eventualmente, uma abordagem mais suave, mais branda, seria, ok, se você tem poupança, vamos experimentar um outro? Então, vamos colocar mais um investimento no seu portfólio, depois disso, mais outro, aí para você criar o conceito de portfólio. Mas, enfim, acho que não vale, talvez não seria a melhor abordagem já logo na largada tentar desmistificar a poupança, que já é algo tão arraigado, né? Então, é um pouquinho da abordagem que a gente colocou. Mas, enfim, tem uma série de resultados que a gente vai passando por eles. Não, muito bem. Eu achei super interessante a questão que você falou do peer-to-peer, e muitos das pessoas aqui presentes são RIs, da gente realmente ter que repensar como é que é feita a nossa comunicação tradicional, tá?
Então, comunicação com release, com divulgação de resultados, será que a gente está atingindo o público que a gente quer atingir? Né, essas gerações novas que vão entrar no mercado, e aí, pegando o gancho com o professor Joelson, né, que vive o dia a dia aí com esses jovens, né, o que está na cabeça? A questão da inovação, que é muito presente, essa cultura online, né, dos jovens. Como é que a gente traduz isso tudo para o nosso momento atual? Né? Será que a gente está oferecendo os produtos, né, que eles querem consumir? E como é que vai ser essa visão aí de um pouco mais de futuro em relação à penetração? A gente está tentando aumentar a penetração desses jovens, né? Mas a gente está se comunicando de forma correta, a gente está oferecendo os produtos, né, que atendem às necessidades desse público. O que você acha? Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer participar desse evento. Eu acho que, falando um pouquinho aqui, de forma complementar aos colegas, em relação à sua pergunta também, eu diria que hoje a tecnologia, ela facilita, né, enfim, ela traz vários benefícios e, no mesmo combo, vários desafios, né, tanto para o regulador, enfim, quanto para os players também que estão no mercado. Hoje a gente tem uma juventude que sabe lidar muito com tecnologia, então tem uma questão geracional para eles, essa questão de acesso, de entender como funciona, é muito mais fácil. Eu também acho que essa juventude, eles ainda vão chegar, mas eles já têm um conhecimento financeiro melhor do que, enfim, os nossos pais e até a nossa geração tem. Eu acho que fruto já de algumas políticas públicas, né, que de alguma forma têm sido feitas, eu acho que está atingindo essa juventude. Então, eu imagino que é uma juventude que vai, enfim, numa fase adulta aí, fomentar mais o mercado de capitais, enfim, investir mais de forma diversificada, olhar outros ativos além de sua poupança. Isso é uma percepção, enfim, e alguns estudos também mostram que o nível de educação financeira da juventude tem melhorado. O grande desafio é não só ter o conhecimento, né, mas também transformar esse conhecimento em ação, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios também, porque às vezes as pessoas até sabem o que é para fazer, elas têm dificuldade em converter um certo conhecimento em uma ação. E às vezes o conhecimento que você tem de educação financeira, ele não pode se restringir a um tipo de investimento, a um tipo de conhecimento, porque é um tema bastante amplo. Então, a educação financeira vai desde o que a gente está conversando aqui, de captar investidores para a Bolsa, enfim, né, esse ano não só a Bolsa, o Tesouro Direto também teve uma captação recorde de mais de 1 milhão de investidores, pessoa física, enfim, passaram a investir no Tesouro, assim como na Bolsa. Mas eu acho que um desafio que existe também nesse sentido é você ter consciência de... Educação financeira é mais do que isso, né? Educação financeira é desde da pessoa que compra ações, investe em fundos, mas é também aquela pessoa que tem a consciência em casa de trocar uma lâmpada por uma mais econômica. Enfim, para quem mexe com a educação financeira, sabe que é uma coisa muito ampla, vai muito além, e esse é o grande risco quando a gente limita a educação financeira a um ponto, porque começa a surgir os mitos. Um mito clássico: olha, Tesouro Direto é melhor do que previdência privada. Ah, por quê? Porque eles investem no Tesouro Direto. É verdade, mas também não é verdade. Você vai conseguir bater se você ficar 20 anos tendo disciplina. Se você não tiver disciplina, você vai investir uma semana, um mês, um ano, e depois vai parar. E tem vários estudos que mostram que um dos grandes desafios do investidor pessoa física é a disciplina. Um estudo de 2018 do SPC, Serasa, mostra que menos de 30% dos investidores no Brasil fizeram investimentos de forma persistente nos últimos 5 anos. Ou seja, então, se você falar para mim, é verdade, é ótimo investir no Tesouro, é ótimo investir na Bolsa no longo prazo, mas você tem disciplina? Eu acho que esse é um ponto, entende? E aí passa para a educação financeira. A pessoa começar a entender esses conceitos.
Tem 2 estudos de 2 professores da FGV, que provavelmente vocês ouviram falar, enfim, alguns, mas são 2 estudos bem conhecidos, polêmicos também, que é do Bruno Giovanetti e do Fernando Chag, com os dados da CVM. Um mostra que pessoa física, em média, perde na Bolsa, educação financeira. Aí a ciência trazendo luz. Eu acho importante isso, porque você chegar e falar, olha, você vai ganhar 200% em um mês, é um evento extremo. Vai ter gente que vai ganhar. Vai ter gente que vai ganhar 200% em um mês. Mas é um evento extremo, mas é isso que move as pessoas, né? Só que se a pessoa se frustra, ela nunca mais quer ver aquilo, porque aí ela fica com medo. Esse é o problema. Porque você cria um trauma, e aí vira um cassino. Cassino é assim, você ganha, um dia você vai ganhar dinheiro, mas depois você vai ficar perdendo, mas você... Não, um dia eu ganhei, eu acho que eu vou continuar aqui, porque uma hora eu vou continuar ganhando, você não ganha, e depois você perde, e acabou. Então, é esse o ponto de educação financeira que eu acho que falta nas pessoas, e que o Brasil tem avançado, mas eu acho que ainda é um grande desafio de melhorar a percepção de educação financeira que as pessoas têm, não só de conhecimento, mas transformar em ação. Acho que esse é um grande desafio. Isso vale para os jovens, isso vale para essa geração, isso vale para a questão de acesso à tecnologia. Porque a tecnologia não vai resolver sozinha, ela vai facilitar a sua vida, mas você tem que ter o conhecimento para ter, enfim, clareza de como você aplicá-la. Um outro estudo é que também os day traders não ganham tanto dinheiro assim. Poucos ganham, e quando ganham, não ganham tanto assim, né? Provavelmente, quando abrir para as perguntas, estarei aqui à disposição para a gente conversar desses 2 estudos. Mas, enfim, são estudos científicos e com muito rigor, eu posso garantir para vocês, muito rigor. Tá? Mas o que eu estou trazendo aqui, Cris? Evidência científica, eu acho que é isso que precisa de mais. Quando a gente fala em educação financeira, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque as pessoas, por exemplo, eu falo para a pessoa, eu sou professor de finanças, olha, vai lá e compra ações. Não é assim, a pessoa entra lá, tem um balanço gigante. Entra no link de RI, tem um balanço gigante, muita informação, ela não tem ideia. Ela não tem ideia do que é aquilo. Aí vê lá, vai crescer 30%. Ah, não sei o que é isso, mas vai crescer, compra. Aí fala para o amigo, compra, aí feito manada. Não é isso? Ela não tem ideia. Mas, gente, muitas pessoas qualificadas penam para fazer um razoável valuation, que é muito subjetivo. Então, as pessoas acabam indo muito por crenças, né? E esse é o grande risco quando você tem um nível de educação financeira ainda baixo, como no caso do Brasil. Então, eu acho que o desafio para atrair bons investidores, além de ter uma Selic baixa, né, que está facilitando aí, então você tem que alavancar de alguma forma, mas eu acho que isso não é o suficiente. Para a gente realmente crescer de forma sustentável na Bolsa, as pessoas terem consciência de, olha, investir diversificadamente é importante. Não interessa onde você vai colocar, mas diversificar é importante. Isso é educação financeira, diversificação, entender o que é diversificação. E se você não consegue, se você não tem condições, existem fundos de investimento que têm profissionais para isso. Então, não precisa sair da poupança, isso que é importante, não precisa sair da poupança para ser um day trader, não precisa. Ah, mas meu amigo, ele ganha R$2.000 por dia, e ele falou que eu vou ganhar, e aí movimenta as pessoas. Aí tem que ter cuidado nesses eventos extremos, porque eles acabam levando as pessoas, e elas se frustram, e depois elas não querem mais saber, aí não sai da poupança. Gente, 30% guarda dinheiro, acho que embaixo do colchão ainda. Porque na pesquisa fala que deixa em casa, né? Mas deixar em casa, na mesa não vai deixar no colchão, embaixo do colchão. Ou, enfim, guardado no... Então, é isso, 30%. 30% dessa pesquisa do SPC acha que ações não é investimento. Você vê o nível de educação financeira que a gente está. A gente está em São Paulo, enfim, está discutindo com um grupo de pessoas informadas, mas quando você olha o Brasil, né, 30% acha que investir em ações não é investimento. 90% acha que poupança é. 10% não tem nem ideia do que é investimento, né? Então, esse tipo de dado mostra que a gente ainda tem muitos desafios. Tá? E aí vale para o jovem. O que eu falei, o jovem está melhorando, eu acho que ele tem mais informação. Essas iniciativas da Bolsa, da CVM, para melhorar, eu acho que, de alguma forma, tem auxiliado, certamente, tem mudado, tem melhorado, mas, assim, o desafio é grande, tá? Porque a educação financeira é muito ampla, eu acho que esse é o ponto que eu trago aqui na discussão. Tá? Mais do que um big picture, trazer essas questões. Assim, é um ponto muito amplo.
E dependendo da forma como você coloca isso, como você vende isso, como você apresenta isso, você acaba gerando um trauma nas pessoas que entram no mercado sem ter clareza, né? Eu sempre falo para as pessoas, olha, se eu for lá na bolsa, eu vou ganhar dinheiro, vai, mas pode perder também. E aí, então, de repente, você paga um pedágio para um fundo, o fundo vai lá, vai ter um profissional, vai lá, olha o fundo, olha o histórico do fundo, procura informação. Por isso que tem um fundo com um gestor profissional e tem vários fundos, né? Enfim, e eu acho que é esse o ponto, porque não tem segredo, né? Mas o dia inteiro a gente recebe no WhatsApp, olha, tem uma criptomoeda nova agora, você vai ficar milionário, recebi hoje assim, um texto de, olha, você coloca R$1.000 e vira 20, e tem gente que acredita, esse que é o problema, né? É esse o meu ponto. Tá? Então, acho que tem grandes desafios para a educação financeira. De novo, acho que a Bolsa está de parabéns, a CVM também, com as iniciativas. A gente tem melhorado. Está longe do que é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, metade da população. Aqui é 0,5%, menos de 0,5%. Na Europa é 20%, 30% pelo menos. Aqui a gente não tem quase nada, né? E quem dá liquidez na Bolsa é o gringo, é o estrangeiro, não é o nosso brasileiro. Ele que dá liquidez na Bolsa, né? Enfim, então, acho que tem, sim, a Bolsa tem, acho que, espaço, tem bons investimentos, mas eu acho que ainda falta muito a questão de educação financeira mesmo para a gente melhorar e crescer de forma sustentável. Tá? De novo, só colocar porque a economia está ajudando ou fazer um marketing para trazer o cara ficar traumatizado, ele nunca mais vai investir. Eu acho que você colocou bastante dado, né? Ficou bem rica a exposição. E a gente vê, de novo, a gente tem um caminho muito longo, em evolução, é rápido, né? E a gente ainda está muito atrás, né, de diversos países. E, ao mesmo tempo, a gente tem um contingente de jovens que está pensando muito em alguns aspectos, como foi o painel, né, anterior em relação a ESG. Né? Então, além de tudo, a gente ainda tem que também incorporar, né, e comunicar melhor, né, essas iniciativas em relação a ESG. E aí eu queria que o Vasco comentasse um pouco, que a gente conversou um pouco sobre isso, né? Assim, uma questão como subsídio para a norma de crowdfunding, a CVM fez uma pesquisa com os investidores, 2 pesquisas quant, foi um pouco mais de 1.000 investidores, e uma fase depois de entrevistas em profundidade. Porque a gente queria entender o apetite de risco, e foi o primeiro caso em que a área de proteção ao investidor trabalhou com a área de normas para colocar a perspectiva do investidor, até um pouco antes da norma. E o que tanto a Quant quanto a Quali mostraram é que 90% dos investidores disseram que investiriam através de uma plataforma de crowdfunding, não apenas buscando retorno, mas especialmente pela percepção de que poderiam estar contribuindo para um negócio de impacto social. Então, acho que essa perspectiva cresce. A CVM lançou há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, com o BID e a BDE, um laboratório de inovação financeira, onde temos grupos de trabalho focando em finanças verdes, green bonds e instrumentos de impacto social, também fintech. E é claramente um campo onde a gente percebe um interesse maior, especialmente dos milênios, das novas gerações, em ter um investimento que não olha apenas a questão do retorno, mas especialmente um sentido naquilo que está fazendo, né? Então, acho que isso vai ter algum impacto, provavelmente, no tipo de informação que vai ser requerido pelo investidor no futuro. Ontem foi anunciado lá eu estou aqui, mas está tendo as reuniões dos grupos de trabalho, estão acontecendo no Rio, do Lab. E ontem foi anunciado um GT novo no Lab, pelo Ministério da Economia, que vai focar especificamente em TCFD no sistema financeiro, com a SUSEP, a CVM e a Previc, entender melhor como a gente pode contribuir para a transparência das informações. Então, eu penso que essa é uma perspectiva importante. A IOSCO lançou uma rede de finanças sustentáveis, que a CVM faz parte,
e está ocorrendo um trabalho agora de levantamento em todo o mundo das iniciativas dos reguladores, e um possível trabalho é um trabalho especificamente de educação do investidor de varejo, para que ele possa entender eventuais taxonomias em vigor e que possa compreender quais são os riscos envolvidos e tomar decisões informadas a partir das informações que vão ser prestadas. Eu acho que um ponto aí, se você vou me permitir aqui fazer um gancho ao que foi falado, eu acho que a gente tem aí um ponto anterior, que é ter uma melhor compreensão da necessidade do investidor. Tem muita pesquisa, muita tecnologia, a parte de ciências comportamentais, a CVM tem uma unidade pequenininha, mas tem lá de Behavioral Sciences, a gente está fazendo pesquisas de entender a necessidade de informação e de como apresentar a informação. Lá no Comitê 8 da IOSCO, que é o comitê que cuida de proteção do investidor, há 2 meses atrás, a gente lançou, um comitê presidido pela CVM, lançou um relatório de uso de insights comportamentais na proteção do investidor. E uma das 3 linhas do trabalho era a linha das plataformas, como você presta as informações. E é super interessante como o tamanho da tela faz diferença na decisão, né? Telas menores, você está usando um aplicativo no celular, a sua tomada de decisão é muito mais rápida se você estiver usando um tablet ou se você estiver usando um computador. Então, você reflete mais com uma tela maior. Então, a partir do volume enorme de informações que estão sendo geradas pela academia, eu entendo, e essa busca está acontecendo lá na CVM, que as nossas políticas, inclusive educacionais, mas aí eu menciono a comunicação também, elas têm que ser cada vez mais baseadas em evidências para que elas tenham maior impacto. Nem toda educação, se fosse anos na escola, gerasse bons resultados no PISA, talvez os nossos resultados fossem diferentes. Então, existe técnica para fazer as coisas de formas mais eficientes. Em outubro, a IOSCO organiza uma Semana Mundial de Educação do Investidor, está indo esse ano para a 3ª edição. Então, aqui no Brasil, no ano passado, foram 84 países e mais de 40 milhões de pessoas participaram em todo o mundo, e o Brasil participa. Nesse ano, a gente quer dar um foco específico em finanças sustentáveis e falar para os investidores começar a falar sobre essa temática. Muito bom. Inclusive, a gente que atua nessa área, a gente tem percebido que esse tema ele tem vindo, né, está cada vez mais presente nas conversas, e a tendência realmente é só crescer, né? Então, a questão da comunicação em torno desse tema é super importante. Eu acho que eu queria abrir agora para perguntas e respostas, né? Tem as moças, onde é que elas estão? Acho que tem uma pergunta aqui, né? Por favor. Meu nome é Plöger, eu sou presidente da Brasca. Nós sabemos que os professores aqui no nosso país são verdadeiros heróis, em todos os sentidos. Eu quero fazer uma pergunta que me preocupa há décadas. Como é que vocês vencem a barreira da insegurança jurídica para convencer o investidor? Vou dar um exemplo muito recente. A discussão se tributa ou não tributa, dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, toda essa parafernália que surge no dia a dia. Já sabemos que o investimento em ações é um investimento de risco, isso é pacífico, é isso por definição. Agora, tem um risco muito maior ainda em cima, que é essa insegurança jurídica. E como é que dentro de uma transparência vocês tentam, como é que eu diria, aplainar essa grande dificuldade tipicamente nossa? O Brasil é o país da emoção, isso que é interessante. Então, assim, não é diferente em investimentos, não é diferente no mercado de ações. E aí, quando você pega um curso que possibilita mostrar para o aluno que esse risco regulatório
ele vai afetar o investimento, mas não só o investimento, vai afetar a economia, enfim, vai afetar toda enfim, as pessoas de um modo geral. Acho que para a gente até que isso é a parte fácil, né? Eu acho que é mais difícil para o investidor não brasileiro ter clareza disso, porque o que a gente vê, até por iniciativa do governo, enfim, federal hoje, ele quer atrair o investidor institucional para colocar, enfim, até pessoa física também, estrangeiro, para colocar dinheiro no Brasil, mas aí, para esse investidor, é mais difícil e é mais, digamos que um desafio adicional para nós passarmos para eles o seguinte: como lidar com esse tipo de risco, né? O risco regulatório, o risco do Estado, de repente, mudar uma tributação, que, quando a gente vai para as evidências, de novo, a gente vê que em países emergentes isso é mais comum, não só no Brasil. Mas esse é um desafio. Para o nacional, não. Eu acho que ele já nasceu, ele cresce nessa emoção, então ele começa de um jeito, termina de outro. Enfim, o brasileiro, eu acho que, nesse sentido, é mais tranquilo. Para a gente passar isso para os investidores e, enfim, até mesmo para os alunos nos cursos, porque a gente está aqui, está no dia a dia, vive isso, vive essa emoção, né? Agora, para o investidor estrangeiro, ou até mesmo num curso, né? Então, de repente, vêm alunos de outros países aqui do Brasil, a primeira pergunta que eles fazem é essa. Eles falam: risco de ação, tudo bem. Risco de projeto, tudo bem. Mas risco país, esse risco regulatório, mudar a regra do jogo no meio, enfim, eu coloco dinheiro, aí tributa, aí na hora que for sair, como que fica isso? É um grande desafio, sim, para nós. Tá? E eu acho que um grande problema e um grande desafio para o Brasil atrair mais esse tipo de investidor. Porque, para ele entende isso, como, enfim, foi colocado. Ele entende que ações têm risco, de repente, que vai perder dinheiro porque tem risco, mas esse risco de o Brasil vai lá, vai tributar dividendo, não vai tributar, vai mudar algum tipo de tributação que pode afetá-lo na saída, isso, para ele, é muito ruim. Essa incerteza, essa segurança jurídica é muito ruim. Um ponto que é rápido para complementar, é claro que essa questão perpassa por outras instâncias além da CVM, mas, dizendo que a opinião é minha, não necessariamente da autarquia, há iniciativas no momento para endereçar e trazer um pouco mais segurança jurídica, especialmente no âmbito do governo federal. A CVM participa de um grupo de trabalho com a Secretaria-Geral da Presidência e outros órgãos para melhorar o grau de proteção do investidor no Brasil e como a gente performa no Doing Business, o que deve ter uma repercussão muito positiva para o investidor estrangeiro, como ele estava mencionando. Além disso, há esforços internos, e acho que em breve deve sair alguma coisa, especificamente no mercado de capitais, para aumentar a proteção do investidor. Agora, essa iniciativa com o Ministério da Economia, com a Secretaria-Geral da Presidência da República, ela é muito positiva porque ela reúne vários órgãos e permite tratar de coisas que estão além da atuação da CVM, onde a gente não teria competência sozinho para atuar. Muito bem. Eu acho que a gente tinha uma pergunta inicialmente aqui na frente, aqui, ó, esse senhor aqui, por favor. Oi, Haroldo Levi, do Codim. Nesse desafio de atração de investidores, educação financeira, enfim, a gente tem participado disso desde sempre. O que eu vejo, e acho que foi tocado de alguma forma aqui, é que, do ponto de vista de entender o mercado, entender o que é uma renda variável e tal, esse trabalho tem sido feito há 40, 50 anos nesse país. O que me preocupa é a operação. Isso eu não tenho visto. Como é que você ensina ele a chegar lá? Como é que ele vai chegar lá? Então, você fala, um investidor pequeno, quem vai orientar? Nós estamos querendo aumentar, vamos ter 10 milhões de investidores. Quem tem capacidade hoje de profissionais adequados para atender esse público de uma forma adequada e poder não dizer para ele, olha, a dica de hoje é essa, mas fazer uma explanação? Ou ele é obrigado a entrar num site de uma companhia e tentar entender, ou ele vai... Como é que ele vai atuar? Aí ele entra, e como é que você opera? Você vai lá, tem um home broker aí, você entra lá e opera. Como eu opero? Talvez os novos que estão chegando vão entender isso melhor, vão ser fácil. Mas será que eles têm a renda suficiente para começar a aplicar nesse tipo de investimento? Acho que não. Você tem uma outra camada que não tem essa facilidade, talvez, com tecnologia, e se embanane no home broker.
Por outro lado, quem atende isso? As corretoras estão preparadas para isso? Quem é essa pessoa? Então, eu acho que falta desenvolver o outro lado. A gente tem que estar preparado para esses milhões que nós queremos ter no mercado de investidor pessoa física. Nós não estamos preparados. Dizer que ele entende o que é ação e que vai gostar, que vai ser bom, longo prazo, dividendos e tudo mais, ótimo. E depois um outro detalhezinho, de repente, quem é muito pequeno, será que o valor da custódia também não atrapalha um pouco? Olha, seu ponto foi assim, eu não tiro uma vírgula, eu concordo plenamente. Se você fizer um exercício, faça esse exercício, entra no YouTube, pega 10, assim, digita lá, educação financeira, 10, sei lá, cada 10 vídeos que você abrir, acho que uns 9 vão falar exatamente isso. Olha, o que é renda variável? O que é uma ação? Eu acho que a gente tem que superar esse ponto, porque a educação financeira, para muitos, está aí. Mas não adianta, senão ele vai ver depois de pitaco, porque ele fala, tudo bem, eu entrei lá, eu entendi que foi renda variável, eu vou investir em ações, aí ele não sabe. Mas aí ele vai assistir outro vídeo que ele vai falar, vem aqui, invista nesse papel e você vai ganhar 200%, 300%, e ele vai nos boatos, que é o pior dos mundos. E aí esse daí vai sumir do mercado. Aí na hora que você falar, tchau. Porque eu concordo contigo, esse é o desafio de educação financeira. As pessoas já sabem, acho que se boa parte das perguntas que você faz em surveys, eles sabem, renda variável, renda fixa, ação. Você entra lá no YouTube, tem um monte. Olha, eu vou investir, hoje vocês vão aprender o que é o Tesouro Direto. Aí fala do Tesouro Direto, fala que é um título de renda fixa, que financia o governo. Isso aí estão cansados de saber, mas eu acho que a parte operacional, esse é o ponto. Instrumentalizar essas pessoas, que também é tarefa de educação financeira, enfim. Quando você vai para os Estados Unidos, olha lá, é isso que eles estão fazendo. A gente ainda está nos vídeos. E, olha, gente, eu fiz isso várias vezes. É conceitual. Você fala, não, vou pegar esse vídeo agora, eu vou fazer com base no que ele falou. Vou me tornar um ignorante, entrei aqui, eu vou fazer... Não dá. Aí o que acontece? Vai restar a pessoa seguir algum boato, alguma recomendação, uma dica. Né? Então, eu acho que ele colocou um ponto importante, sim, de educação financeira, a gente passar dessa coisa de, olha, o que é uma coisa, o que é outra. As pessoas, às vezes, já estão até cansadas de ouvir isso. Né? Acho que o grande desafio é isso, como operar mesmo, como fazer essas pessoas que, de repente, vão entrar lá, não vão entender nada. Enfim, eu acho que esse é o... Existe uma discussão toda que eu tive bastante com o Vasco em relação a toda essa educação desde o fundamental, né? Criar essas bases, né, para a próxima geração. Então, a gente conversou, né, sobre o momento atual e alternativas, e o futuro, e inovação, mas, né, a CVM tem iniciativas em relação a buscar, desde do ensino fundamental, que a gente sabe que o processo de educação não é um processo de 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? É para a vida toda. Acho que só para complementar, eu acho que assim, um pouco da nossa visão é que, e aí como a gente fala, a pessoa física é um público muito heterogêneo. Certamente tem pessoas muito sofisticadas que, inclusive, operam opções, aluguel, operam tudo na Bolsa, a gente acompanha esse tipo de números, e outras que não, que o conceitual ainda tem o beabá. A gente tem uma série de curvas de aprendizado diferentes nesse público, pessoa física. Então, mas eu acho que é um casamento. Também só o vídeo tutorial também não vai adiantar. Né? Então, tem que ter, eu acho que é um passo, mas tem que ter também, inclusive, um outro input dessa pesquisa. Né? Quem consegue diversificar, quem se declarou tendo algumas opções de investimento no seu portfólio, são pessoas que buscam informações em várias fontes, não usa tipo, uma fonte só, ou só da indicação, são pessoas que talvez vão tentar entender, é uma missão hercúlea, né, de entender o balanço, e para quem não é, né, não é no dia a dia da pessoa, e também são pessoas que usam plataformas amigáveis, então isso apareceu também, né, a questão operacional, como que traduzem efetivamente ação, né, no sentido de realmente conseguir investir, fazer o cadastro online, muitas vezes na corretora, transferir o recurso, comparar as opções de investimento, o que tem lá disponível, entre fundos. Ok, eu tenho um menu de 500 fundos, o que eu tenho que olhar? Como que eu aloco? Né? Então, eu acho que o ideal seria, pensando no curtíssimo prazo, concordo com a Cris que a gente tem que endereçar uma questão lá atrás, de educação básica também, mas no curtíssimo prazo, como hoje essas pessoas que estão operando, para elas não se frustrarem com o mercado de capitais, eu acho que é um casamento dessas duas coisas. Do tutorial conceitual mesmo,
e do operacional, né? E aí acho que é uma missão bastante importante para as corretoras, enfim, para os players que estão efetivamente trazendo para o jogo essas pessoas, né? Como que a plataforma fica mais amigável possível dentro do que é razoável e fazer esse onboarding dessas pessoas negociando efetivamente da maneira mais simples e até assim informada, né? Sem entrar meio que sem entender o que você fez, que comando que você deu, né? Acho que é um pouco dessas duas coisas juntas. Muito rapidamente, acho que tem todo tipo de informação. Entendo que tem muita informação operacional e ensinando mesmo a disponibilizar. Acho que tem um gap aí na questão da confiabilidade. Seria importante, aí acho que essa é uma iniciativa que o mercado poderia ter, de disponibilizar num canal informações confiáveis do mercado de educação financeira e até com esse aspecto mais de como operar, como abrir uma conta na corretora, fora da atuação que a corretora já faz educacional, informando sobre os seus serviços e também sobre as operações. A gente vê, e tem vários casos lá na CVM, em investigação, de traders online negociando e ensinando, mas, na verdade, fazendo consultoria de valores imobiliários, análise de valores imobiliários, que a CVM, inclusive, tem que entrar de forma sancionadora. E é um dos que tem se juntado lá as centenas de casos de atuações potencialmente irregulares. Muitas vezes eu até acho de forma, não necessariamente com má fé, não de forma dolosa. Então, eu vejo, desculpe voltar ao ponto inicial, eu vejo um espaço para uma atuação conjunta do mercado para prover isso. A ANF pensava em ter o site Vida e Dinheiro como uma grande plataforma de informação de educação financeira, inclusive como investir, numa única plataforma de fácil acesso, que todo brasileiro pudesse acessar e saber, isso aqui é só educação financeira, não tem venda de produto. Infelizmente, não foi possível alcançar isso, mas eu acho que para o mercado de capitais, que é um mercado de risco, o desafio está aí e eu vejo, na minha opinião pessoal, como um caminho a seguir, sem competir com as ações das corretoras, dos participantes do mercado, mas esse espaço é muito importante. Tem muito conteúdo e as pessoas têm dificuldade de achar um conteúdo de boa qualidade. A gente tem tempo para mais uma pergunta? Tem? Bom dia, meu nome é Daniel. E falando como um investidor pessoa física, esses dias saiu uma matéria na internet sobre a Bolsa ser um dos melhores investimentos nos últimos 25 anos. E hoje a gente está passando também por uma agenda de reforma, né, com reforma da Previdência, tributária, etc. E eu gostaria de saber como que vocês avaliam esses pontos, o que vocês têm como expectativa, como atração de investidores, pessoa física, para a Bolsa, de acordo com a aprovação dessas reformas. E sendo que a Bolsa foi apontada como melhor investimento nos últimos 25 anos, se vocês acreditam que realmente ela é a melhor, e quais outras opções de diversificação boas existem no momento, além da Bolsa de Valores? Eu acho que a questão não é qualificar como a melhor opção, enfim, acho que a gente volta ao tema original aqui do painel de que assim, a educação financeira é essencial para que ele entenda que assim, bolsa certamente é uma ótima opção se você estiver olhando para o longo prazo, se você estiver alinhado com o que é estar exposto a isso, né? Acho que é um pouco da nossa preocupação aqui de todos que comentaram, será que ele está informado? Ele vai entrar na euforia, porque a gente atingiu 100 mil pontos de Ibovespa, porque atingimos 1 milhão de pessoa física? Talvez separar um pouco os conceitos, né? Assim, a pessoa está informada, ela está entrando consciente e com planejamento para isso, ou é efeito manada? Isso que acho que é importante, eventualmente, o investidor refletir, né? Sem seguir qualquer recomendação. Acho que é importante a pessoa estar, independente de qualificar o investimento A, B, C ou D, né? Acho que é um pouco disso. Entrar no A porque o A faz sentido para mim, o D porque é outro driver, enfim. E, Alessandra, uma coisa que a gente comentou também, que a ação como sendo mais um instrumento de investimento, não sendo o único ou sendo o melhor. A diversificação. A diversificação do portfólio também, essa visão de longo prazo, não ficar ou se deixar se levar pelo efeito manada, enfim, e ter essa visão realmente de aposentadoria via dividendo, longo prazo, com Selic caindo, enfim, está
está tudo propenso e tudo é circular, né? E acho que nosso tempo acabou, né? Queria agradecer nossos panelistas, né? E a participação de todos. Obrigada.